Olá, nós estamos entrando ao vivo, né, neste momento aqui. Deixa eu só voltar aqui para entrar ao vivo também pelo Instagram. E nós queremos dar uma boa noite. E essa é uma transmissão ao vivo e talvez em algum momento você vai assistir a reprise. E aí você pode ser que seja bom dia, pode ser que seja boa tarde ou boa noite, não sei. Mas hoje nós vamos começar a live dessa noite. E eu tenho uma pergunta para fazer aqui, e a pergunta é a seguinte: por que muitos empreendedores eles fracassam? Por que será, hein? Você sabe me responder? Por que muitos empreendedores fracassam? E hoje a gente tem um objetivo através dessa live da gente responder essa pergunta: por que muitos empreendedores eles fracassam? E queremos aí estender o nosso cordial boas-vindas a você que está nos assistindo aí pelo Instagram, você que está pelo Facebook, você que está pelo YouTube, seja muito bem-vindo a mais um momento muito especial, o momento do empreendedor. E hoje a gente quer responder a pergunta: por que muitos empreendedores fracassam? Todo mundo começa, tem um sonho, tem uma vontade, tem um desejo e daqui a pouco o negócio acaba estourando, né? Existem negócios que são da família, e que em muitos momentos, quando troca de mão, a pessoa que recebe agora esse legado não consegue manter o legado vivo e ele acaba morrendo também. E é interessante isso, e eu queria pensar com você e pontuar algumas coisas muito importantes hoje. Os empresários, eles têm a mente cheia de otimismo. O empreendedor é aquele que tem a mente cheia de otimismo. Ele tem vontade, ele, principalmente o empreendedor brasileiro, não é verdade? Aqui no Brasil é incrível a quantidade de empreendedores, pessoas que você vê às vezes passando por lutas, dificuldades e gente que faz do lixo um império financeiro, não é verdade? Então eu fico muito feliz assim de conhecer histórias de pessoas que construíram a sua vida financeira, o seu império do zero, do nada, né? Porque grande parte dos brasileiros, ou a maioria em si, só que alguns às vezes está meio que escondido, esse otimismo, essa vontade, essa veia de empreendedor. Pode ser que não esteja em todas as pessoas, mas grande parte das pessoas tem essa veia de empreendedor. E um empreendedor, ele é desprovido de medo. O medo que às vezes impede os outros de darem saltos gigantes e muitas vezes assustadores, né, para o mundo dos negócios. Sabe que tudo aquilo que você quer está do outro lado do medo. O medo nos paralisa e, consequentemente, a gente acaba não alcançando o nosso objetivo, acaba não alcançando o propósito, acaba não alcançando os sonhos que nós sonhamos por causa do medo. E tudo que você deseja está depois do medo. Então você precisa vencer o medo para você alcançar os seus propósitos e os seus objetivos. E quando a gente olha para uma pessoa que tem a veia de empreendedor, esse camarada, exatamente, ele acaba dando um salto gigante, porque ele enfrenta o medo com o peito aberto, ele bate de frente com o medo e ele ultrapassa. No entanto, algumas informações chamam a nossa atenção e acabam assim assustando um pouquinho também. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, segundo a Forbes, 8 em cada 10 empresas falham nos primeiros 18 meses. E 3 de cada 10 pequenas empresas aqui no Brasil, segundo o Sebrae, elas fecham as portas em 2 anos de atividade. Então, apesar de todo esse otimismo que existe do empreendedor, apesar de toda a diferença que ele tem com enfrentar o medo, que muitas vezes paralisa pessoas e elas desistem, infelizmente é um dado que chama atenção e é algo que acontece aqui. E os empreendedores aqui do Brasil, principalmente, eles questionam que o motivo por eles quebrarem, o motivo por que eles desistem, o motivo pelo qual eles fracassam, está relacionado à alta carga tributária que existe, principalmente no Brasil, a ausência de capital de giro e problemas pessoais que envolvem brigas aí entre sócios e acaba gerando então a falência, né, também dessas empresas. No Brasil, para você ter uma ideia, para abrir uma empresa leva muito tempo. Tem empresas, dependendo do nicho de mercado, que você pode levar até 6 meses para você conseguir deixar a empresa redondinha, né? Em alguns lugares fora do país, aqui é bem diferente esse negócio.
Quando a gente olha para esse dado, enquanto alguns empreendedores podem durar 18 meses, outros parecem não conseguir passar um ano ou até 6 meses e acabam fechando as portas. E o que acontece com esses empreendedores? Está relacionado à fuga financeira, que acontece, fuga financeira, fuga emocional, fuga mental, fuga espiritual, que pega esses empreendedores e leva eles ao caos emocional. Consequentemente, eles começam a clamar pela desistência silenciosa. E é como se tivesse uma vozinha dentro da cabeça deles e começa a proferir palavras como eu desisto, eu não quero mais, eu não aguento, eu não posso mais, acabou para mim, não vou continuar nessa caminhada. Então é terrível isso que acontece, e veja que o campo agora que entra é o campo emocional também na vida do empreendedor, né? No entanto, nenhum de nós pode viver uma vida completamente desprovida de fracassos. De fato, o fracasso é essencial para as pessoas. Quem é que nunca enfrentou um fracasso na vida? O fracasso faz parte do nosso crescimento, o fracasso faz parte da nossa caminhada, o fracasso, ele faz parte da vida de toda e qualquer pessoa. O que seria da gente sem o fracasso? A diferença está como você enfrenta o fracasso. Porque se o fracasso ele vem para a tua vida e ele te paralisa, ele te joga num buraco, ele arrebenta com você, já era. Mas quando o fracasso vem para a tua vida e você encara o fracasso com uma nova mentalidade, ou seja, uma mudança de mentalidade, você usa o fracasso como um trampolim. E olha que interessante, você usa o fracasso como um trampolim para você passar acima das árvores para enxergar a floresta acima das mais altas árvores. Mas tudo é uma questão de mentalidade. E aí depende de cada empresário, depende de cada empreendedor. Tudo se resume então a 3 razões específicas que eu quero trabalhar com você nessa live, que a maioria, ou seja, de 8 em cada 10 empreendedores está falhando. Por que o Sebrae, ele dá um dado aqui que é um dado assustador, e no dado do Sebrae aqui, de cada 10 pequenas empresas, 3 em cada 10 empresas vão fechar as portas no prazo de 2 anos. Já lá a Forbes, né, ela já dá aqui de 8 a cada 10 empresas falham nos primeiros 18 meses. Quando você olha para isso aqui, ó, tudo isso se resume então a 3 razões ou falhas específicas que se tornarão falhas maiores, que vão arrebentar com o empreendedor. Então, o que eu e você e todo e qualquer empreendedor precisa fazer para não cair nessas armadilhas cruciais é você se preparar para a vitória a longo prazo. O problema é quando a pessoa fica olhando a prazo pequeno, né? Mas você precisa olhar a longo prazo para você evitar isso. Ou seja, ignore essas 3 razões que nós vamos apresentar aqui hoje, ignore essas 3 armadilhas que nós vamos apresentar aqui hoje e pode ter certeza que você vai, infelizmente, ser uma outra estatística no futuro de uma situação de fracasso. Então, cai fora dessas armadilhas. Então, a primeira delas, para a gente pensar agora, é o planejamento. Se você falha em planejar, você já falhou. E a primeira coisa que diferencia os empreendedores de sucesso das falhas é a sua capacidade de planejar. Se você quer desenvolver um negócio, você precisa planejar esse negócio. Só que não é só ficar no campo das ideias, porque tem muita gente que vai passar 4, 5, 6 meses, 8 meses planejando e nunca tira da prancheta o projeto que ele sonhou. E aí não adianta, meu filho, não tem valor nenhuma. Uma ideia fora do papel não tem valor. Uma ideia só tem valor quando você tira do papel, você tira da prancheta, você começa a executar. Aí ela começa a ter valor, caso contrário, babau, já era. Então assim, a falha no planejamento, ela quase sempre resulta em um negócio falido. Então, se você fracassou no planejar, o seu negócio vai ser um negócio falido, infelizmente já era. Porém, quando o planejamento se torna uma prioridade na vida do empreendedor, os seus passos para alcançar essas metas, eles são mapeados. O sucesso está muito mais assim ao seu alcance. Vamos pensar um pouquinho comigo hoje, então, nessa live? O seguinte: imagine que um avião, ele vai sair do aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, e do aeroporto internacional de Guarulhos, e ele sai então desse aeroporto com destino a Londres, e ele vai lá até para o aeroporto internacional JK, né? JFK de Nova York. E
esse avião ele tem um objetivo, esse avião ele tem uma rota, esse avião ele tem que aterrissar no aeroporto de Londres, levando todos os passageiros que estão a bordo, saindo de São Paulo em segurança. E ele vai passar aí por uma situação que ele precisa entender, ele vai passar inclusive pelo oceano. E ele tem um horário pré-determinado, ele tem um dia pré-determinado, ele tem um momento pré-determinado para ele chegar e avistar o aeroporto e ele começar ali a descer. E para que o avião ele alcance o seu objetivo, ele precisa seguir um plano. E o plano do avião é chamado plano de voo. E grande parte dos acidentes aéreos, com exceção assim por exemplo, aquele acidente que aconteceu, acho que foi de uma, eu não vou falar o nome da empresa aqui, né? Mas alguns anos atrás, que caiu na floresta amazônica, tudo indica que foi um problema seríssimo no plano de voo, porque eles precisam colocar os números certinhos e acho que parece que um número foi trocado e ele saiu da rota. Em vez dele ir em direção ao seu destino, ele acabou entrando floresta amazônica dentro e ele acabou chegando num ponto que o combustível acabou e ele caiu, né? Graças a Deus muita gente se salvou, mas infelizmente alguns perderam a vida. Ou seja, tem que ter um plano de voo, mas não adianta só ter o plano de voo, ele precisa executar o plano de voo. Tem que prestar atenção no plano de voo. Nesse plano de voo ele tem a velocidade média, ele tem a altitude média, a direção daquela viagem, ou seja, ele sabe que ele precisa sair do aeroporto internacional de São Paulo e chegar no aeroporto internacional de Londres. Então ele tem que seguir um roteiro, né? Ou melhor, um plano de voo para que ele chegue lá, com horário inclusive específico para a chegada, né? Que ele vai aterrissar nesse lugar. Você consegue imaginar um avião sem plano de voo? Você confiaria voar, sei lá de São Paulo para Londres sem um plano de voo? Que o piloto de repente pegasse lá e abrisse o alto-falante do avião e falasse assim: gente, a gente está indo para Londres, pode ser que a gente chegue, pode ser que a gente não chegue. Eu acredito que se o tempo não mudar, a gente chega lá, porque eu já sou um piloto há 40, 50 anos, eu estou acostumado a ir para lá, eu vou para lá até de olho fechado, pode ficar tranquilo que a gente chega lá. Esqueceram de mandar o plano de voo, mas confiem, a gente vai chegar lá. Quantos de vocês se sentiriam confiantes de continuar essa viagem? Quantos de vocês iriam ficar calmos, serenos, tranquilos e iriam manter essa viagem? Ou você desistiria desse voo? Ou você faria um griteiro dentro do avião e saia correndo de lá? Não tem como a gente conceber uma ideia de um plano, de uma viagem de avião sem um plano de voo. Mesmo que ela seja uma viagem curta, não tem como a gente conceber esse tipo de ideia. Ou seja, se você é uma pessoa que não quer falir nos negócios, você precisa ter um plano. E esse plano não necessariamente é um plano de voo, mas poderia até dizer o plano de voo da sua empresa. A sua empresa ela precisa decolar, mas antes de decolar ela tem que ter um plano que envolve todos os passos, para onde, como ela vai decolar, para onde ela vai, qual é a velocidade que ela vai andar. E isso que é interessante. Dentro desse plano, se você não planejar, você irá falhar. E isso pode ser que não aconteça da noite para o dia, mas quando você menos esperar, você vai fracassar. Em vez de aterrissar a sua empresa em segurança, com a vida financeira boa, com a saúde financeira da empresa boa, uma empresa autossustentável, você vai chegar, se chegar, tudo arrebentado. E isso pode ser que não seja do dia para a noite, mas em alguns meses você se arrebenta e aí já era. Mas para a gente pensar aqui, crie um plano. Sue nos detalhes para os detalhes não suar com você no futuro. Então sue nos detalhes, ou seja, gaste tempo suando, planejando, para que no futuro você não se arrebente desesperado porque a sua empresa fracassou, a sua empresa falhou. Então assim, o primeiro passo em que as pessoas acabam cometendo um erro e acabam fracassando na sua vida de empreendedorismo é porque elas não planejam. Elas não têm um plano de voo. Elas não sabem para onde vão, simplesmente levantaram um voo e vão tentar a sorte. E tentar a sorte pode ser que deu certo em alguns momentos com você, mas não vale a pena esse caminho, porque você precisa ter base, você precisa ter alicerce, você precisa fundamentar uma empresa que se torne uma empresa autossustentável para que você não fracasse.
tem que ter um plano de voo. Como que eu vou levantar, qual é a altura que eu vou me manter, a velocidade que eu vou caminhar, o que vai acontecer com a minha empresa, qual é o pior cenário que poderia vir para a minha empresa, como que eu posso me preparar para as crises que vêm internas e crises externas. Você está conseguindo entender? Se você não se planeja para isso, se você tem um plano de ação para crises emergenciais, você está encrencado. Então tome muito cuidado com isso. Quando você olha para essa outra situação aqui, chegamos a um ponto agora em que, se você não quer falhar na sua vida como empreendedor, em qualquer área que você desenvolve, então, primeiro caso que eu já falei aqui, tenha um plano de negócio, ou seja, tenha um plano de voo. Se você não suar nos detalhes hoje, você vai suar no futuro com as consequências. A segunda razão por que um empreendedor ele falha, além de agora o planejamento, se chama gerenciamento do tempo. Grande parte das pessoas falham e falham muito com essa questão de gerenciamento de tempo. E a segunda razão é a falta, então, dessa habilidade efetiva para gerenciar o tempo. A maior coisa sobre o tempo é o seguinte, que ele é o maior equalizador da vida, não é mesmo? Todos nós temos a mesma quantidade de tempo no mundo. Nenhuma pessoa ela tem mais tempo do que a outra pessoa. Não importa quanto dinheiro você tenha, o que faz da sua vida, aonde você mora, que tipo de negócio você tem, que tipo de sucesso no mundo do empreendedorismo você tem, não importa. Nós temos um tempo de 24 horas, todos nós temos. E esse tempo de 24 horas, todos nós temos 1.440 minutos. E cada um desses minutos é um tempo precioso. Quando você não valoriza o tempo que você está recebendo, você está fadado ao fracasso. E se você não trata o tempo com respeito, se você opta por perder tempo, esse tempo precioso que você tem, somos os únicos que poderemos ser responsabilizados lá no futuro. O problema, os dias aparentemente são intermináveis para alguns empresários, empreendedores. E isso acaba afetando o corpo da pessoa, a mente, o espírito. E quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que tudo que você faz é julgado com base em dois fatores: urgência e importância. Tudo que você faz. Os fatores de urgência e importância. Aquilo que tem importância e aquilo que é urgente. Ok? Então, seguindo essa linha, urgente e importância, nós somos julgados por dois fatores, os fatores de urgência e importância. Quando a gente olha para essa questão, a gente lembra então dos quadrantes, né? Os quadrantes que você acredita que em algum momento da sua história você acabou já lendo, estudando sobre essa questão que tem a ver aí com uma matriz, né? A matriz de Dwight Eisenhower. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas mais tarde se tornou de forma popular através de um livro, né? O livro de Stephen Covey, Os 7 Hábitos, não sei se fala assim o nome do homem também, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele apresenta nesse livro aqui um sistema de quadrante, que é dividido em 4 partes, ou componentes separados, também conhecidos como quadrantes. E é interessante que quando ele olha para isso, ele apresenta de uma forma que fica muito claro para a gente entender e o perigo que existe na vida, então, das pessoas, né? Então, vamos imaginar aqui agora que você tem um quadrante, e o quadrante seria mais ou menos isso daqui, ó, tá vendo? Então, como a gente na nossa vida como empreendedores, nós somos julgados com base em dois fatores, os fatores de urgência e os fatores de importância. Quando você tem um quadrante como esse aqui, então é um desafio nessa caminhada de empreendedorismo, porque você é desafiado a fazer uso de um quadrante para você colocar aquilo que é urgente e aquilo que é não urgente. Ou seja, aquilo que é importante e aquilo que é menos importante. Aquilo que é urgente e aquilo que não é urgente. E muitas pessoas acabam falhando nesse sentido. Por quê? Porque se você tem um quadrante aqui nessa primeira parte e esse quadrante aqui, ele é o quadrante do urgente, o que você precisa fazer? Faça agora. Não é um negócio para deixar para depois.
Então poderia ser qualquer coisa dentro da vida do empreendedorismo, ou poderia ser qualquer coisa relacionada à sua família, à sua saúde. Se está no quadrante de urgente, você tem que fazer agora. Se você está no quadrante do não urgente aqui, é algo que você pode agendar. Você pode jogar para depois. Você pode deixar para um outro momento isso, tá? Aqui embaixo aqui você tem o quadrante do não importante, que é essa parte aqui, ó. Ele não é importante. Então é algo que você pode delegar, e o quarto quadrante é algo que você pode então eliminar. Porque às vezes ele está tomando tempo na sua vida e consequentemente ele não produz resultado. Então dentro desse aspecto aqui, lembre de uma coisa muito importante. Se você tem aqui os quadrantes, no primeiro quadrante aqui, você tem algo que é importante, ele está dentro de uma característica de urgente. Eu até vou escrever aqui, vou pegar uma caneta aqui para a gente escrever, pera aí. Só para a gente entender e ficar um pouquinho mais claro. Mas eu acho que aqui, ó, se eu jogar na tela, eu acho que vai ficar ao contrário esse negócio aí, né? Deixa eu ver aqui. Este aqui é o quadrante do urgente. Deixa eu ver na tela como é que fica aí. No Instagram ele vira ao contrário, né? Então, mas aqui, galera, tá escrito urgente, tá? Então, o quadrante do urgente é uma coisa que você precisa fazer agora. O quadrante do não urgente é algo que você pode agendar, pode ficar para depois. E aí, embaixo, tem as coisas que não são tão importantes. Então, guarde uma coisa importante nessa tua caminhada de empreendedorismo, que é a seguinte: tudo aquilo que a gente faz, a gente é julgado por dois fatores: aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Se você não valoriza as coisas que são urgentes e você deixa as coisas não urgentes em primeiro lugar, você está encrencado. Então, assim, ó, dentro de um quadrante, quando você olha para um quadro como esse daqui, que a galera do Instagram está olhando ao contrário aqui, você tem um quadrante em que você tem coisas urgentes, coisas não urgentes, coisas que você pode delegar. Aliás, aqui, ó, coisas urgentes é faça agora, coisas não urgentes, agende, né? Coisas aqui embaixo não tão importantes, você pode delegar para alguém. E aqui no outro quadrante aqui, que não é tão importante também e não é tão urgente, você elimina da tua vida. Então não perca tempo com essa miséria. Arranque para fora da sua vida esse tipo de coisa. Então, se a gente é julgado em tudo que a gente faz por coisas urgentes e importantes, a gente precisa tomar um pouquinho de atenção nesse conceito. Muitas pessoas, inclusive empreendedores, passam muito tempo no quadrante 4. Qual que é o quadrante 4 aqui que eu te falei? O quadrante 4 é aquilo que não é urgente e não é importante. E gastam muito tempo aqui nesse quadrante. Grande parte deles ficam gastando muito tempo nesse conceito aqui. E seria coisa que você deveria eliminar da sua vida. E às vezes são os sabotadores, aqueles que arrancam a sua energia vital, aqueles que tiram a tua energia útil que você poderia ter. Como, por exemplo, às vezes o camarada ficar horas na frente da televisão. Não que você não deveria assistir televisão, não estou falando isso, né? Mas assim, o perigo às vezes é você passar horas na frente da televisão e você, né, deixa coisas que são importantes por algo que não é tão importante. Ou gastar tempo com algumas coisas que envolvem a tua empresa, que não são coisas tão urgentes, não são tão importantes, que você poderia tirar de cena. Ou algumas coisas que não são importantes, mas elas são urgentes, mas não necessariamente, elas não são importantes, elas são urgentes, mas não são importantes, ou seja, qualquer pessoa pode fazer, e aí você delega então. Então cuide para não passar muito tempo no quadrante 4, que seria aquele que você deveria eliminar da sua vida, e pouco tempo no quadrante 2, ok? E aí é um perigo muito grande, porque muita gente comete esse erro. O tempo é uma mercadoria preciosa. Use o tempo com muita sabedoria, tá certo? Se você não usar o tempo com muita sabedoria, você está fadado ao fracasso. Nós só temos 24 horas, o tempo é importantíssimo, não adianta seu dinheiro, não adianta aquilo que você é, o que você representa. Se você falhar na questão do tempo, já era. Babau, não tem como voltar atrás, tá certo? E o terceiro agora, a gente já viu aqui, ó, 3 motivos porque os empreendedores eles falham. 3 razões, né? A primeira razão, planejamento. Se uma pessoa falha no planejamento, já era. A segunda coisa é o gerenciamento do tempo.
Existem muitas técnicas de gerenciamento de tempo. Se você não conhece, vai atrás. Aqui no nosso canal também, no canal do YouTube, que você pode se inscrever, você pode fazer uso de muitas das técnicas que nós ensinamos de gerenciamento de tempo e tantas outras mais, tá bom? Se inscreve no nosso canal aí e me siga também no Instagram, você aí do Facebook, você do YouTube, @OrielPedroso. Vamos em frente. Terceira agora, persistência. A terceira razão pela qual a maioria dos empresários falham é devido à falta de persistência. Eita nós! E é difícil acreditar um negócio, né? Ou melhor, é difícil administrar um negócio se você não tem persistência. Se você não tem persistência, vai ser difícil, porque as primeiras ondas, o primeiro vento que bater vai jogar você por terra, vai acabar com você e já era, né? Então, às vezes você quer gritar, né? Com toda a força dos seus pulmões, arrancar os cabelos ao mesmo tempo. E esse é um dos motivos ou razões porque de cada 8 empresas, 10 empresas falham nos primeiros 18 meses. É devido à falta de persistência. Obviamente, a gente sabe que existem outros fatores que entram no jogo, né? Tem muita outra coisa aí no ar aí que não é só essas 3 que eu estou apresentando aqui, né? Mas essas são 3 muito importantes que muita gente está deixando de ganhar dinheiro, está deixando o dinheiro na mesa, está ficando arrebentado aí fora por causa desse tipo de coisa, né? E tudo se resume a persistência. Você nunca vai saber o quão perto do sucesso você está antes de desistir. Até você já deve ter visto uma charge por aí, né, com uma pintura, um desenho, uma imagem de um camarada que ele estão cavando, né, procurando diamantes. De um lado, um encontra um pedaço de diamante ali, uma pedra de diamante, e o outro do outro lado está cavando um monte, fica de chateado, desesperado e acaba atingindo o outro, roubando dele, ou simplesmente abandona e vai embora, vai cavar no buraco do outro lá. E quando cava no buraco do outro, daí na imagem mostra uma quantidade imensa, né, uma jazida de diamantes que ele perdeu. Então você nunca sabe quão perto do sucesso você estava até você desistir. Você poderia estar ali, mas se você jogar a toalha e desistir, como saberia o quão perto ou longe você estaria do sucesso na sua vida empreendedora, de empreendedorismo, né? Na sua vida empresarial? No entanto, isso também se resume a um nível de comprometimento. Qual é o seu comprometimento em alcançar os seus objetivos? Quais são as suas razões fundamentais para ter sucesso em primeiro lugar? Quando as razões são mais profundas do que superficiais, geralmente a gente acaba avançando, né? Ou seja, quando a tua razão ela é mais profunda, ou seja, você sabe por que você está fazendo isso, você chega lá. Se simplesmente você não sabe, se o teu empreendimento caiu de paraquedas na tua mão, se você não sabe direito para onde você está indo, como você vai chegar lá, se você não tem um plano de voo para a sua empresa, fatalmente você não vai chegar lá. E aí é complicado, isso é muito triste. E quando eu penso aqui sobre essa questão de persistência, eu lembro de uma história, e eu gosto muito de contar histórias, e você talvez até conheça essa história, e me permita relembrar com você, e se você não sabe, para você pensar um pouquinho sobre essa história. E quando eu penso em persistência, eu lembro daquele general que o país entrou em guerra, e ele teve que levar a tropa dele lá para lutar nessa guerra, e o inimigo que eles iam enfrentar era um inimigo muito forte. Cada um soldado dele tinha que enfrentar 5 do exército inimigo. Então você imagine a gravidade da situação. E no contexto que envolve guerra, para você ter uma ideia, uma das coisas primordiais que um general, um sargento, um líder que vai comandar uma batalha no pelotão, linha de frente, precisa fazer é motivar os seus soldados. A mente dos soldados precisa estar muito forte, determinada, decidida no objetivo que eles vão enfrentar, porque senão, consequentemente, eles estão encrencados, eles vão fracassar. No primeira bala perdida, no primeiro tiro, na primeira bomba que explodir contra eles vão falhar, eles vão fracassar, eles vão correr, eles vão morrer.
Então um soldado precisa estar determinado, quando mesmo indo para a guerra, sabendo que ele pode não voltar da guerra, mas ele está defendendo uma bandeira, ele está defendendo uma pátria, ele está defendendo uma causa, e ele acredita nessa causa. E ele tinha que motivar então esses soldados. E ele desembarcou eles com os navios na praia, ele levou aquela contingente de soldados para ele trabalhar a mente daqueles soldados, e algumas pessoas ficaram responsáveis por queimar os navios. E a única maneira de chegar nesse país era através de navio, e a única maneira de voltar era através de navio. E os soldados ficaram revoltados com aquele general. Como pode o nosso único meio de transporte que poderia nos ajudar a voltar para casa, você queimou? Você destruiu. A chance da gente voltar para casa, você destruiu. E ele fez isso com intenção e propósito. Porque ele entendia que se a causa que eles estavam indo enfrentar, ela fosse fundamentada com muita força na mente dos soldados, eles estariam determinados a morrer ou vencer. Eles estariam determinados a vencer ou morrer tentando a vitória. E por isso ele queimou. E aí ele levanta a moral dos soldados, ele motiva os soldados, ele diz: além mar, vocês deixaram a família de vocês, homens e mulheres que vocês amam, homens e mulheres que vocês querem voltar a se encontrar com eles. Só existe uma única maneira de vocês voltarem, é vocês enfrentarem esse inimigo. E ao enfrentarem esse inimigo, nós vencemos a guerra. Se a gente não vencer essa guerra, a gente vai morrer aqui nesse lugar. Vocês precisam vencer. A família de vocês conta com isso. A família de vocês espera vocês lá. O país, o nosso país, ele confia em vocês. O nosso país acredita em vocês. Então, olha que situação é essa. Ele queima o único meio de transporte de volta. 5 soldados contra 1 soldado agora. Ele teria que enfrentar 5 inimigos cada soldado. E é incrível, né? E quando você olha para essa história, não tinha volta, porque os navios foram queimados. E ele sabia, esse general, que se os soldados pensassem numa possibilidade de recuar, eles voltariam para os navios. E nunca eles teriam vencido aquela guerra. E quando você olha para essa questão, indo para a parte final agora desta live, quando as suas costas estão contra a parede, você ficará surpreso com o que pode alcançar e realizar, porque não tem escolha ou não tem volta. Então, quando você está, com as costas na parede, quando você está diante com as costas para um precipício, você ficará impressionado com aquilo que você pode realizar quando você entender que não tem volta, não tem para onde correr. Ou você enfrenta, ou você já era. E é incrível, né? Ou seja, não há desculpas. Chega de desculpas. O que você poderia dar como desculpa? Chega de desculpas, acabou. Você está diante de um precipício, ou melhor, de costas para um precipício, não tem para onde correr. E quando você percebe que não tem para onde correr, que a única maneira é enfrentar, é ir de frente, você ficará surpreso com aquilo que você pode fazer. E quando você olha para essa história que eu contei, ela é incrível, porque eles entenderam perfeitamente que era vencer ou morrer tentando. Então, quando você olha para a vida de um empreendedor, não tem volta, ou vai ou racha, ou você vai com tudo, ou você vai morrer na beira do caminho. Então, você precisa enfrentar, ir em frente, para que a sua condição emocional ela não seja fragilizada. Porque como tudo acontece na nossa mente e ela tem uma capacidade incrível para nos arrebentar, e tudo está no inconsciente, que existem bloqueios, traumas emocionais que vieram de uma vida inteira levando bordoada, sendo desafiado, sendo machucado, maltratado por pessoas, provocando sulcos dentro da nossa mente. Como consequência, viemos para a vida, a nossa escola que a gente aprendeu não nos ajudou a sermos empreendedores. Como consequência, você vai ser tentado a desistir. Mas quando você entende que não tem volta e que a persistência ela faz parte da sua vida, é vencer e vencer, ou seja, não tem volta. Quando você olha para isso, você entende que se você pode dominar a arte da persistência, quando você entender o autocontrole da persistência, você domina o empreendedorismo.
você vai ser um homem ou uma mulher de muito sucesso, não tem como você fracassar, porque você se prepara para a batalha. Você preparou, lembra do plano de voo que eu falei hoje aqui? Você preparou o plano de voo da sua empresa, você preparou também a sua condição mental como empreendedor e você não tem como falhar. Portanto, se você não deseja ser atormentado por uma dessas 3 razões que eu falei nessa live hoje, para acabar falhando como empresário, mantenha-se uma pessoa organizada, planejando constantemente, certifique-se de gerenciar o seu tempo, porque ele é precioso, e queime os navios. Queime a única possibilidade de fracasso. Queime a única possibilidade de você voltar atrás. Queime a única possibilidade de você bater em retirada, de você correr. Ou seja, seja persistente. Não dê a você mesmo uma oportunidade de saída. Não existe retorno, ok? Não existe retorno. O único caminho é seguir em frente, o único caminho é marchar, o único caminho é passar por essas dificuldades. Os ventos podem estar soprando, o governo pode estar te atormentando, os impostos podem ser uma tragédia, os sócios podem dar problemas, a família pode dar problemas, mas fique firme no seu propósito. Quando você entende e está profundamente alicerçado o seu objetivo, a razão, o motivo que você está fazendo, o motivo que está te fazendo empreender, você vai ter uma única coisa pela frente que se chama sucesso, e é vitória. Tá certo então? E eu queria terminar aqui nessa noite dizendo algo que é conhecido de todos nós: insista, persista, mas nunca desista. Ou seja, insistir, persistir e jamais desistir. A palavra desistência, ela não deveria fazer parte do seu vocabulário, nem do meu, ou de qualquer empreendedor. No mundo em que a gente está vivendo agora, a gente vai enfrentar muitos desafios. Infelizmente, a pesquisa do Sebrae e também lá da Forbes vai virar uma evidência na vida de muita gente. Muitas portas vão se fechar, oportunidades vão se fechar, mas os verdadeiros empreendedores, aqueles que têm o senso de missão, aqueles que têm um propósito muito bem definido, aqueles que prepararam um plano de voo, aqueles que fundamentaram a sua mente, prepararam a sua mente para os desafios, vencerão a batalha do empreendedorismo. Tá certo, meu amigo, minha amiga? Faz sentido o que a gente conversou hoje? Você gostou do que a gente conversou hoje? Então use aí o campo dos comentários e fale pra gente o que você achou disso. Compartilhe, né? Mande para mais alguém. Marque seus amigos, mande as suas perguntas também para nós, teremos o maior prazer de estar falando sobre isso, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço e eu te encontro, então, amanhã na nossa próxima live. Tchau para você do YouTube, tchau para você do Facebook, fiquem com Deus e